Você acha que existe idade para ser presidente? Você acha que experiência que você precisa? Você precisa necessariamente ter sido deputado federal, ter sido senador? Qual que é a tua opinião sobre a experiência para comandar um país? Eu não acho, não acho. Eu vou dar dois exemplos muito bons. Jânio Quadros, ele foi vereador, prefeito, deputado, governador, presidente. Cumpriu uma merreca do mandato dele, renunciou e caiu. Fernando Collor de Mello, foi governador de Alagoas, acho que também quando foi deputado também, lá nas Alagoas, concorreu a presidente, caiu. Dilma Rousseff, participou de todos os cargos internos de governos, foi ministra, tomou impeachment. Então, a experiência pretérita não quer dizer muita coisa se você não é um grande líder, e esse é o ponto. Eu sempre fui um líder. O que me qualifica a ser candidato a presidente da República é ser líder. Então, o que é ser líder? É defender um conjunto de ideias e não literalmente matar ou morrer por elas. Topar perder em nome daquilo que você acredita. E eu acho que um presidente da República precisa topar perder em nome daquilo que acredita, porque para fazer o que precisa ser feito, você vai precisar, às vezes, fazer as pessoas que votaram em você discordarem de você. Tá. Você vai ter que virar, por exemplo, para um eleitor teu e falar: você está errado, eleitor. Eu não acredito no que você está falando, você está errado. E assim, você vai ter que ser convencido por mim porque eu sei o que eu estou fazendo. E é muito difícil, isso é o que o líder faz. Entendeu? Mas ir contra a bolha tem um preço muito alto. Mas você tem que saber pagar o preço. Esse é o preço da liderança. O preço da liderança é a solidão. O preço da liderança é você perder tudo pela crença, mas tem que ser isso. Você acha que o topo é solitário? Muito, muito. Eu tô começando a sentir isso, cara. Eu briguei, eu cheguei a ter brigas com meus pais, eu não vejo mais minha família, não vejo mais minha sobrinha, perdi relacionamentos, perdi tudo. Mas por causa de posicionamento político? Não, por causa do poder te isola. Porque você começa a ficar exposto. 2, você começa a ficar com medo que vão atacar a sua família. 3, você tem que trabalhar 10 mil vezes mais. 4, você tem uma agenda que você não mais controla. Então, quanto mais próximo do topo, mais distante você fica. Então, você fica eventualmente mais efetivo, mas você fica menos humano. É muito perigoso. Vem cá, o Pablo Marçal, ele foi um outsider em 2024 que cresceu muito. Muitas pessoas te comparam com o Pablo Marçal, acho que por causa de uma energia caótica. Você gosta dessa comparação? Não. Por quê? Nem um pouco. Porque eu acho o Pablo Marçal uma pessoa ruim. Por quê? Porque o Pablo Marçal, ele ganha dinheiro com gatilhos de atenção sobre as pessoas. Eu vou explicar qual é o gatilho. Existe um... Dá pra me estender nas perguntas? Claro, fica à Tá, vontade. então essa pergunta é muito importante. Tá. Você tem quantos anos? 38. Minha geração, eu tenho 42. A nossa geração foi uma geração enganada. A gente achou que ia fazer faculdade, arrumar um trabalho, e as coisas iam acontecer. Vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, vou construir a minha família, vou construir minha vida, vou construir meus sonhos, vou viajar. E não aconteceu. A nossa geração, ela, em grande medida, fracassou. Frustrada. É muito frustrada. A nossa geração é a geração que fez faculdade e depois virou Uber. É a nossa geração por excelência. O Pablo Marçal, o público dele é esse público dessa geração. E ele vira para esse cara que, por uma série de questões socioeconômicas no mundo todo, porque esse problema não é só no Brasil, é no mundo, ele vira e fala: o problema é que você estava com o mindset errado. O problema é que eu vou virar a chave da sua mente e você vai melhorar, e aí sim você vai ganhar dinheiro. E isto é basicamente mentira. Tá. Isso é mentira. Isso não é só no Brasil. O coach, que é o que ele faz, acontece no mundo inteiro. Os gurus. Os gurus. E assim, não foi problema de mindset, porque o mindset da nossa geração não estava errado. Foi mais ou menos o que a geração anterior fez e o que a outra geração anterior fez. Só que a nossa geração, ela está numa nova situação em que tudo está mais caro, ou seja, comprar um apartamento é muito mais difícil, você comprar um carro é mais caro, tudo ficou mais caro. Venderam pra gente, por exemplo, a ideia de que a mulher vai ficar empoderada, sexo livre, e todo mundo ia aceitar isso, e as mulheres, depois dos 30, 40, começaram a ficar mais tristes e frustradas. E tudo isso se deu num sistema relacional que basicamente foi o que nos foi vendido nos filmes, no cinema, e a gente meio que acreditou na nossa geração. Tá, você falou um pouco da banalização do sexo e de feminismo. Você se considera conservador? Eu falo porque você se assume de direita. Sim. A gente pensa em direita, a gente pensa em conservadorismo. Você é um homem conservador? Eu sou um homem de direita, mas eu não sou um homem moralista. Tá. Eu não sou moralista. Eu não julgo a vida das pessoas. Eu acredito num sistema de valores que pode ser colocado como conservador. Mas existe na internet uma confusão entre conservadorismo e moralismo que eu não gosto.
Eu não gosto de pessoas que fiquem pregando sobre o comportamento da vida alheia. A questão é que hoje o maior moralista nem é o direitista conservador, é o esquerdista, que vem pregar sobre os sistemas de vida dos outros e como as pessoas têm que se comportar e até do jeito que elas vão falar. E o esquerdista faz isso mais que todo mundo. Só que eu sou muito vivo e deixo viver. Tá, então eu vou refazer minha pergunta. Você acha que o feminismo, por exemplo, defende as mulheres? Não. Por quê? Porque eu acho que o feminismo é um movimento político e todo movimento político ambiciona chegar ao poder. Tá. E ele é um movimento, ele é parte de um movimento político de esquerda, cujo objetivo é colocar as frustrações femininas como ferramenta para que as mulheres façam parte da ação política desse bloco de esquerda. E aí isso não mexe com os sentimentos concretos daquilo que é verdadeiramente feminino. Isso apenas instrumentaliza o ódio ou o rancor que as mulheres têm. E as mulheres naturalmente podem ter ódios e rancores por conta das suas relações com homens, ou pela forma como o mundo é. E ao não entender que o homem e a mulher é diferente, que as coisas vão se dar de maneiras diferentes, o movimento feminista pega a dor da mulher e ele instrumentaliza. Igual faz com outras minorias. Porque assim, você nega que exista violência contra mulheres, você nega que exista machismo, eu não nego. Assim como eu não nego que exista racismo. A questão é como a gente encara isso. E pro movimento feminista não interessa resolver as questões das mulheres, interessa ficar discutindo o problema o tempo todo, porque quanto mais se discute o problema, mais você gera o rancor. Então a base do movimento feminista é o rancor. O ódio. E você acha que esse raciocínio de o feminismo não defende as mulheres se estende para LGBT não defende gay, movimento negro não defende negro? Acho. Eu acho, porque a lógica de ambos, a lógica de todos esses movimentos é uma continuidade do movimento comunista, vamos colocar aqui do movimento socialista, que cria uma relação topo-base entre o capitalista e o trabalhador. Então o trabalhador sempre é explorado pelo capitalista. Tá. Então você tem uma relação de força entre os dois, e essa relação de força tem que, vamos dizer, organizar quem está abaixo para derrotar quem está acima, através de um partido de líderes. Então o partido usava os trabalhadores para derrotar o topo. Aí, quando os trabalhadores não basicamente abandonaram as esquerdas e queriam consumir, eles usaram todas as minorias, o trans, o negro, o gay, como, novamente, o gay tem que ter raiva da heteronormatividade, a mulher tem que ter raiva do homem com seu patriarcado, né? O negro tem que odiar a branquitude. E aí, como existe materialmente diferenças na sociedade, eles conseguem pegar os rancores das pessoas e ele utiliza o rancor como um meio de alavancar um conflito interno. E isto funciona muito. Tá. Funciona demais. E esse é um problemaço. Esse é um problemaço porque muito dinheiro é colocado nisso. Muito dinheiro dinheiro americano. E a gente tem que combater isso, mesmo, porque são guerras artificiais. Veja só, nos anos 80 o Brasil tinha a Roberta Close. A Roberta Close era trans. A Roberta Close, ela estava em programas mainstream de TV e ninguém ligava. Os homens tinham loucura por ela. E ninguém ligava, ninguém falou, Tá. nunca houve preconceito com a Roberta Close. Como político, como você vê dizer a um gay, o movimento LGBT não te defende? Eu acho que tem que falar isso, porque não defende na prática. O movimento LGBT está, vamos dizer, defendendo a Erika Hilton promover sua carreira política. Surge um momento em que eu não sei se estou falando muito complicado, mas é que é importante. O movimento de minoria vira um fim em si mesmo. Tá. O objetivo do movimento é ser um movimento. Dane-se quais são os resultados na prática disso aí. Então, eu vou dar um exemplo. Especialmente nesse elemento trans. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. O Brasil mata a gente a paulada. É muita gente que morre no Brasil. Estas mesmas pessoas que falam isso não defendem aumento e recrudescimento das leis penais para todo tipo de crime violento. O que eles querem é ficar discutindo, não, porque você comete uma violência quando você não usar o nome. Não, cara, violência é um cara tomar porrada, ou um cara ser alvo de um preconceito real, baterem nele, matarem ele por conta da condição dele. E eu quero penas muito pesadas para isso, mas eles não querem discutir isso. Não. Eles não querem, porque materialmente eles só querem a discussão, porque se não tiver mais a discussão, eles não existem mais. Esse é o problema. E vem cá, só pra gente fechar o bloco do Pablo Marçal, acho que quando eu fiz minha pergunta, eu tava me referindo ao estilo de campanha. Por exemplo, Pablo Marçal começa muito pequeno, tem uma ascensão, quase vai pro segundo turno, e ele, por exemplo, batia igualmente no Nunes e no Boulos, né? Chamava o Nunes de bananinha, falava que aprendeu o Nunes. O Boulos esfregou uma carteira de trabalho na cara do Boulos. Eu acho que quando fazem essa comparação e eu brinquei com a energia caótica entre você e o Pablo, eu acho que paira aqui a comparação. Você vê alguma similaridade nesse sentido? Tirando o fato de bater nos demais, acho que para aí. Para aqui. Minha campanha tem muita proposta. E eu sou uma pessoa muito diferente do Pablo.
Eu sou uma pessoa, na verdade, muito mais serena do que o Pablo. Eu pareço às vezes combativo nos vídeos, mas eu sou uma pessoa muito reflexiva. E eu construo coisas. Então, eu construí um partido político. O Pablo teve que entrar no partido de alguém. Eu fundei o meu partido político. O Pablo tenta lembrar uma proposta do Pablo Sfarival do teleférico. Do teleférico, lembro. Poxa, assim, né, isso não é uma proposta. Tá. A gente construiu 6 livros de proposta e a gente financiou a montagem do partido vendendo os livros de proposta. A gente tem, assim, milhares de propostas para todos os temas que importam no Brasil e a gente tem que estudar eles. Então, o nosso negócio é um projeto muito sério para o longo prazo. As pessoas veem, ele está crescendo, ele está vindo de baixo, está fermentando. Sim, porque o fenômeno eleitoral pode parecer igual, mas são 2 animais completamente diferentes. O que eu posso esperar de você no debate? A gente pode esperar ataque? Você tem uma estratégia de postura em debate? Essa é uma pergunta difícil, porque Não, porque eu vejo em você uma postura combativa. Sim. Você tá sempre. Porque sempre umas coisas que te destacam que você bate no PL, assim como você bate no PT, né? Então a gente olha pra você na internet e tem a sensação que você vai ser extremamente combativa. Até brincadeira. Será que vai voar cadeira nesse debate igual a gente viu em 2024? Por isso que eu pergunto o que a gente pode esperar de você nos debates. Então, é que assim, é uma pergunta difícil, porque eu não sou esse cara. Não sou. Tem muita gente imaginando que eu vou lá estraçalhar o Lula e o Flávio. A minha maior vitória sobre eles é eu ter tempo de falar o que eu penso na TV. Porque eu falo melhor do que eles. Eu sou um orador, eu sou um líder melhor do que eles. E o maior perigo para eles é deixar eu falar. Não porque eu vou lá ficar falando pro Flávio que o Flávio fez rachadinha, ou vou falar da relação dele com o Ricardo, vou falar que o Lula é um cachaceiro, eu vou falar que o irmão do Lula tá no escândalo do INSS. Eu não preciso falar disso para ganhar. Eu preciso falar as minhas ideias do meu jeito e as pessoas vão entender. Então, tem uma coisa muito mais perigosa do que os ataques, que é me dar espaço para falar. E por que me dar espaço para falar? Eu tenho hoje a campanha, paradoxalmente, mais engajada em rede, mesmo sendo menor em rede do que eles. Eu comecei essa campanha, você conhece de redes pra caramba, com 100 mil seguidores no Instagram. Eu não tinha TikTok, eu não tinha nada. Porque eu veio do movimento em que as outras pessoas eram lideranças. O Kim era liderança, a Amanda era liderança, tinha o Guto, tal. Todo mundo era grande, eu gostava de ficar no bastidor. Aí quando montou o partido, o pessoal falou, vai. Eu falei, eita, então vou. Então agora eu vou começar a produzir conteúdo. E aí eu comecei a crescer. O que eu reparei, com muito menos seguidores, eu tenho um engajamento muito grande. Tá. A taxa de engajamento por seguidor é alta. Por quê? Modéstia à parte, eu sou um bom comunicador. E me deixando falar, vai. Então, por exemplo, quando eu vou no Flow, eu comparo a audiência, estão publicadas as lives. Minha versus Flávio versus Zema. Eu vou ter 8 vezes mais audiência que o Zema e eu tenho mais audiência do que o Flávio. O Caiado nem existe nessa comparação. Mas você entende de onde vem essa expectativa também? Porque do que as pessoas enxergam da internet. Eu, né, vendo os cortes que aparecem seu pra mim, muito mais atacando o Flávio do que atacando o Lula, mas sempre numa postura combativa. É porque é o corte. É o corte. O corte tem uma seleção natural em que o que é mais agressivo roda mais. E você fomenta esses cortes? No sentido de pedir para as pessoas cortarem isso? Ou postar esses cortes, ou compartilhar esses cortes. Às vezes sim, às vezes é uma mensagem importante, mas nem sempre. O que eu acho que eu vou melhor é quando eu faço o que eu estou fazendo aqui com você. Eu quero explicar de maneira serena. Porque eu acho que também ser só combativo é um samba de uma nota só. E vem cá, como vai ser teu tempo de TV comparado com os outros? Não tem. Não tem. Só que o que eu vou ter, que eu acho que o mais importante que o tempo de TV, é o tempo de cobertura jornalística. Então, eu já estou em terceiro nas pesquisas. Se Deus quiser, eu vou bater 10 logo. Chegando 10, a imprensa vai ter que botar equipes. Então, onde eu vou, vai ter um cara da Band, outro cara da Globo. E aí, todo dia eu tenho entrada na TV. E aí, eu acho muito melhor do que eu botar uma propaganda, a pessoa me ver de verdade, fazendo coisas de verdade, falando coisas de verdade. Hoje eu já tenho a Band, SBT News e SBT me cobrem já com regularidade. E aí eu falo as coisas que eu penso, dou uma coletiva e aí isso aparece na TV. Isso pra mim é melhor do que olhar na TV. E aí com isso as pessoas vão ver quem eu sou. E como eu sei que eu falo coisas que são muito verdadeiras, eu acho que as pessoas vão ver verdade no que eu falo. E como que você vê essa influência da TV hoje? Porque eu, por exemplo, não assisto televisão. Como você acha que a televisão, horário eleitoral, ele ainda impacta o resultado da eleição? Ele impacta Por exemplo, pro Lula eu acho que impacta muito pouco. Pro Flávio Bolsonaro ele também vai impactar muito pouco. Ele vai impactar, para mim, a TV impacta, porque eu sou um nativo digital, eu sou uma figura da internet.
Sendo uma figura da internet, eu venho crescendo via os algoritmos, né, via o espalhamento na rede. A TV, quem assiste hoje? Pessoas mais humildes e pessoas mais velhas. Interior, né? Interior, pessoas mais velhas, pessoas que ficam em casa há muito tempo. Essa pessoa não me conhece. Então, quando eu apareço aqui, eu desperto uma curiosidade muito grande nela. Então, eu preciso da TV, mais do que eles. Eles nem tanto. Eles vão usar a TV para fazer ataques rasos, porque o que vocês sobre os políticos é o adversário deles. Então, um vai ficar botando um vídeo do outro, eles vão ficar ali normal, para aumentar a rejeição junto a esse eleitorado. Mas com a internet isso não é mais tão preponderante. E você acha que a idade ajuda ou atrapalha a conquistar esse eleitor? A minha? É. Eu acho que de início atrapalha, mas depois não faz diferença. Você é um dos maiores críticos do Bolsonaro. Você considera ele verdadeiramente de direita? Eu acho que ele é de direita. Eu acho que ele é de direita porque ele é uma figura brasileira de direita, né? E esses conceitos, eles são adaptáveis às circunstâncias da nação. Ele é um homem de direita. Agora, eu acho o Bolsonaro um homem não só ideologicamente confuso, eu acho que ele é um cara... O Lula também tem esse problema. Tem uma falta gigantesca de curiosidade intelectual nele. De querer entender de onde vem a ideia dele, de onde vem o pensamento dele, o que motiva ele. O Lula uma vez falou que, eu não leio livro, eu tenho preguiça enorme de ler livro, tentei uma vez ler um livro e não consegui. Tá, então assim, você nunca vai se aprofundar sobre o que você gosta se você não lê sobre aquilo que você gosta. E eu sinto a mesma coisa do Bolsonaro. Essa falta de curiosidade verdadeira impede ele de ser um líder bom. Você considera ele o maior líder da direita hoje? Eu não considero ele um líder. Esse é o primeiro problema. Ele é a maior figura de direita. Então tudo bem. Se eu substituir o nome, então, você considera ele o maior nome da direita hoje? Sim, com certeza. E você vê alguma coisa positiva no governo dele? Eu vejo, vamos dizer, coisas positivas que passaram. O marco do saneamento básico foi importante. A reforma da Previdência, ainda que ele próprio tenha meio que trabalhado contra no começo, a reforma da Previdência foi muito importante. Eu vejo que a gestão do Moro com ele, que foi no fim na gestão dele, na parte de fronteiras e combate à entrada de drogas, esses fizeram um trabalho melhor do que os governos anteriores. Mas acho que não tem muito mais do que isso. Assim. E o movimento que ele criou? Porque a gente não falava de direita, a gente vem de uma geração que, por exemplo, eu votei no Serra, no Alckmin e no Aécio porque era o não PT. Talvez a gente nem chamasse de direita e esquerda naquela época, a gente nem sabia o que era direita e esquerda. E ele apresenta para nós. Você reconhece isso? Nesse ponto não. Nesse ponto não, porque eu vivi isso. Eu fundei o Movimento Brasil Livre em 2014. Tá. A gente começa as manifestações contra Dilma Rousseff se definindo de direita, sem depender do Bolsonaro. O Bolsonaro estava rodando ao largo lá no Super Pop, ele estava começando a virar o fenômeno do Bolsonaro. Então houve o surgimento dessa direita brasileira, que deve muito ao Olavo de Carvalho. Ele foi uma figura muito importante nisso, intelectualmente. Há o surgimento dos movimentos liberais, libertários, estavam acontecendo. Houve os movimentos de rua, que fizeram as manifestações de derrubar a Dilma. Vem pra rua. Vem pra rua e MBL. E há o Bolsonaro que estava acontecendo. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente termina de derrubar a Dilma Rousseff, aquilo era um movimento de direita. E aquilo, o Bolsonaro participou zero daquele processo. Ele não teve nenhuma ingerência, nenhuma participação. Eu ia nas reuniões em Brasília, eu fiz a rua e congresso para passar o impeachment. E o Bolsonaro nunca existiu nisso aí. Onde nasce o fenômeno Bolsonaro? O fenômeno Bolsonaro é muito parecido com o fenômeno do Trump. Ele é um fenômeno de identidade, é um fenômeno identitário. Igual a gente estava falando do movimento LGBT, não sei o quê. O Bolsonaro é um fenômeno identitário. Ele é um fenômeno identitário, vamos dizer, eu acho que é etário, do homem comum. O homem comum que começa a ver um mundo moderno que tem um sistema de valores diferente dele e que começa a se rebelar contra a imposição que vem da televisão, que vem do judiciário, de um modo de vida que ele tem asco. Então ele começa a ver a agenda de valores, a agenda, por exemplo, a agenda trans, a agenda racial, feminismo, aquilo invade o filme que ele assiste, aquilo é pró-bandido, ele começa a ver e fala assim, eu quero alguém igual a mim. E quem representa esse alguém igual a ele? O Bolsonaro. O Trump fez isso também. E aí a forma como tanto o Trump como o Bolsonaro zombavam desse sistema encantava essas pessoas. E aí o Bolsonaro, o que aconteceu? Enquanto estava tendo impeachment da Dilma, o surgimento de um discurso novo, paralelamente ele estava focando em construir a imagem dele como representante Mas disso. você acha que isso foi intencional ou foi orgânico? Você acha que ele tinha noção do que ele estava fazendo? Eu acho que o Carlos Bolsonaro tinha noção. E a gente tem que, assim, dar... Crédito. Sim, a César que é de César. O Carlos Bolsonaro, eu acho que ele era louco. Louco, Pinel.
Só que loucos, às vezes, têm lapsos de genialidade na loucura deles, né? O Van Gogh cortou a orelha. O Carlos Bolsonaro via, e eu acho que essa é a parte psicológica mais interessante. O Carlos Bolsonaro tem o pai tatuado no corpo. O Carlos Bolsonaro via o pai como algo muito maior do que o pai realmente é. Ele idolatra o pai. Sempre idolatrou. E aí, então, quando surge a ideia de Bolsonaro mito, diferente de todo mundo, ele acreditava realmente que o pai era um mito. E o pai não é. O pai é um homem mortal comum, um homem fraco em muitos termos. Só que ele ajudou a moldar nas redes a imagem que ele tinha. Então foi uma construção muito sincera que ele fez. E as pessoas compraram aquilo. E as pessoas compraram o Bolsonaro do mundo das ideias. Vamos dizer, o Bolsonaro imaginário. E esse Bolsonaro imaginário é uma figura encantadora. Só que entre o Bolsonaro imaginado pelas pessoas e o Bolsonaro real, existe uma diferença muito grande. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.